Olha, de volta a Brasília com os bastidores no andamento de mais uma matéria no Congresso Nacional. Repórter Vitória Bel chegando com as últimas informações. Eu te pergunto que projeto é esse, qual que é a discussão que está sendo feita no Congresso. Bem-vinda mais uma vez. Tiago, é a PEC das prerrogativas, aquela proposta que pretende proteger os parlamentares de processos, medidas cautelares que sejam aí colocadas pelo Supremo Tribunal Federal. Essa PEC das prerrogativas, ela vem como uma substituição daquele fim do foro privilegiado que vinha sendo pedido pela oposição e a oposição, inclusive, estava pressionando o presidente da Casa, Hugo Mota, a tentar levar isso para frente. Para a nossa audiência entender, o fim do foro privilegiado, ele se trata de tirar os processos dos parlamentares do Supremo Tribunal Federal e colocar na Justiça Comum, na Justiça dos Estados ou então numa segunda instância que seria o Tribunal Regional Federal. O que os parlamentares, os líderes de centro acertaram em últimas reuniões e encontros nessa semana é que uma PEC deve prever uma proteção desses deputados, mas mantendo esses processos no Supremo Tribunal Federal. E isso vai acontecer da seguinte forma: para que os processos avancem, será necessário o aval dos plenários, tanto da Câmara quanto do Senado. Esse vai ser o ponto principal dessa proposta chamada PEC das Prerrogativas, que deve avançar na semana que vem, sob a relatoria de Lafayette Andrada, que é do Republicanos. Esse texto ele vai ser trabalhado em cima de uma PEC já existente, que é uma PEC lá do ano de 2021, para que esse processo seja mais acelerado, isso porque essa PEC já está pronta para ser votada no plenário. Então, o Lafayette nos diz que ele vai trabalhar em cima desse texto, acrescentar novos pontos, inclusive esse ponto principal do aval dos plenários da Câmara e do Senado. Mas, além disso, o texto original da PEC já prevê uma série de benefícios para os deputados e senadores que forem processados e, provavelmente, esses trechos devem continuar. Alguns desses pontos são os seguintes: que o julgamento de opiniões, palavras e votos dos deputados só deve ocorrer em conselhos de ética da Câmara ou do Senado. Então, os deputados não devem ser processados por falas deles na Justiça, nem no STF, nem na Justiça Comum. A prisão em flagrante só poderá ocorrer em casos de crimes inafiançáveis. E, além disso, a detenção também deverá ser analisada pelos plenários das casas em até 24 horas. Outro ponto dessa PEC é que será proibido o afastamento cautelar de parlamentares. Só será permitido esse afastamento cautelar se o próprio Congresso Nacional decidir isso, se a Justiça Eleitoral também ordenar isso, ou então se o deputado ou senador já tiver sido condenado em última instância na Justiça. Um último ponto que a gente destaca também dessa PEC é que todo parlamentar terá direito ao duplo grau de jurisdição no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. O que é esse duplo grau de jurisdição? É quando o parlamentar vai poder recorrer do processo dentro da última instância. Hoje, quando o processo chega numa última instância, quase que não é possível o parlamentar recorrer desse processo. Agora, a partir desse texto, será possível, então, o parlamentar pedir um reexame do processo de decisões judiciais, mesmo que elas ocorram nas Supremas Cortes. Eu aproveito também para destacar, Tiago, que deve ser votada na semana que vem, deve ser votado na semana que vem o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Essa urgência foi aprovada hoje aqui na Câmara dos Deputados, portanto já deve avançar semana que vem, e a mesma proposta também vai beneficiar quem ganha até R$7.350, Tiago. Bem lembrado, também falando sobre o imposto de renda, Vitória Bel, com todos os bastidores, as discussões no Congresso, até daqui a pouquinho. Mais um giro com os nossos comentaristas aqui na tela. Começo por você agora, Cristiano Vilela, sobre essa discussão de amenizar, talvez, a possibilidade de punição dos parlamentares. Se o Congresso Nacional aprovar, Câmara, Senado, isso não esbarra no Supremo, mais uma vez? Com certeza, Tiago. Tudo o que seja criado de grande inovação do ponto de vista legislativo seguramente será objeto de uma ação constitucional por parte de algum outro grupo político, de algum partido, de algum parlamentar, e seguramente será apreciado pelo Supremo, que poderá barrar por conta do vício de constitucionalidade de determinadas medidas. Você vê que essa construção da PEC das prerrogativas, ela se utiliza
da expectativa de que seja o caso de fazer uma alteração na questão do foro privilegiado, que é algo que já mudou tantas vezes a interpretação jurídica constitucional no nosso Brasil. Agora, na verdade, ela é muito mais ampla. Você vê que se aproveita desse argumento, que é um argumento que, de alguma forma, é um argumento mais presente, mais palatável, talvez, agora nos últimos tempos, mas que, na verdade, ela acaba visando dar mais garantias e visando proteger mais os parlamentares, de uma forma geral, as autoridades, os detentores de função pública. Então, nesse sentido, mais uma vez, o parlamento legislando em causa própria, procurando manter ali as suas prerrogativas e procurando blindar vossas excelências diante das possibilidades de julgamento e de apreciação da justiça. Dória, e quando eles legislam em causa própria, nesse caso, é uma PEC apartidária ou tem muita reação, porque o próprio presidente da Câmara quer colocar isso em votação logo, talvez como uma promessa que ele tenha feito por causa dos rebeldes, né, que ocuparam o plenário? Ela não é apartidária, ela é multipartidária, pluripartidária, com apoio amplo. Vamos explicar o seguinte: toda essa lista que a gente exibiu na tela, mudar isso, não tem valor nenhum, só o primeiro ponto é que tem valor. É nisso que eles querem, é o aval do Congresso para que possam ser processados. Uma vez exigido isso, todo o resto cai, porque ninguém mais vai ser processado. Gente, tenho idade e tempo de carreira o suficiente para lembrar exatamente como era antes de 2001. A Constituição de 88 estabelecia esse aval, a necessidade desse aval. Em 2001, isso mudou e não houve mais a necessidade de aval. Por quê? Porque constatou-se que isso era uma licença para impunidade. Ninguém era processado, simplesmente porque o Congresso não dava o aval. É o que eles querem, essa conversa de duplo grau de jurisdição, não sei o quê, toda conversa mole. É o primeiro ponto, é o aval que interessa. E eu acho que passa, porque isso aí interessa a todo mundo, porque é exatamente o que você disse, legislação em causa própria. Não tem aquele velho dito? Quem parte, reparte, não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. É esse lema que deputados e senadores vão levar em consideração quando examinarem esse pacote. E você puxou aí pela sua memória, é um lema que vai e volta no Congresso Nacional ou está sempre presente, Dora? Está sempre presente, claro, se você olhar. Agora, esse, às vezes é com o menor, o que varia é o menor, é o grau de escândalo, tá? É o grau de escândalo, o grau da forma, porque pode ser ali em 10 segundos, de madrugada, pode ser como agora, um embrulho bacaninha, com uma pílula bem dourada, como é esse que está sendo aí apresentado, com uma série de medidas para, entendeu? Enganar as pessoas, engambelar. Eu acho um negócio escandaloso, além do que é um retrocesso. Avançamos 24 anos atrás e agora a proposta é voltar 24 anos atrás. E, Vilela, para você, a gente já falou se esse projeto fosse aprovado, se o Supremo pode barrar ou não, mas no caso de Eduardo Bolsonaro, se ele voltasse ao Brasil, ele poderia ser punido se esse projeto já estivesse, essa PEC já estivesse em vigor, aprovada e referendada? Pois é algo que realmente será objeto de grande discussão do ponto de vista jurídico, se no caso a lei penal mais branda, mais suave, ela acabaria podendo ser objeto de atração dos seus efeitos por parte daquele que venha a ser acusado de uma prática ilegal. No caso, nós não estamos falando necessariamente de um aspecto criminal quando se trata de uma análise, de um julgamento feito pela Câmara dos Deputados, mas seria naturalmente um objeto de questionamento e seria alvo de uma disputa judicial também. Então, seria naturalmente mais um dos pontos e inúmeros outros casos do dia a dia que eventualmente surgiriam, que acabariam levando esse tema igualmente para apreciação dos tribunais.